Boa noite, amigos do CEAL. Estamos aqui em mais um estudo. Muito bom estar aqui com vocês nas quartas-feiras, no estudo da Revista Espírita. Deixa eu tentar achar aqui. Vou entrar pelo meu Facebook para poder observar quem já está online aqui, quem está assistindo conosco. Só preciso que a Flor comece a compartilhar. Aí, quando a Flor compartilha, que eu consigo ver. Aqui, deixa eu ver. Espero que estejam todos bem. Boa noite, Marquinho. Espero que a Nena estava dizendo, né? Espero que estejam todos bem, estejam todos em paz. Agora eu já estou vendo aqui, Flor, o pessoal que está chegando. Olha aqui, eu estou até com áudio já. Deixa eu tirar o áudio aqui. Quem que está dando boa noite aqui? Tem um pessoal que já está assistindo, Marquinho está dando boa noite. Vamos compartilhar, o pessoal está chegando, né? A Flor vai mandar. A Flor, não esquece de me mandar. Coloca nos grupos, manda para todo mundo que a gente sempre manda, para poder eu colocar já aqui em lista, para as pessoas que me pedem em lista. Hoje o estudo da noite vai ser bem interessante, mais um estudo da Revista Espírita, sobre um tema bem legal, que é esse tema da loucura, não é? Tratar da loucura. A Kátia está aqui, me dando boa noite, obrigado. O pessoal está dando... A Ednelza está dando boa noite. A Ednelza tem participado de muitos estudos aqui conosco, né, Ednelza? Muito obrigado aí pela presença. Ah, sim, não esqueçam de compartilhar. Quem for chegando, vá compartilhando. Rogeriana está dando boa noite. Lúcia Soares está dando boa noite. A minha mãe está dando boa noite, está online aí, ó. O rostinho dela aí. O Rafael está falando mais uma live dos estudos espíritas, um alimento para o nosso espírito tão carente de consolo e conhecimento. É isso mesmo, Rafael. Exatamente. Opa, a Flor já me mandou aqui, a Flor já mandou aqui o link. Eu vou agora repassar para a lista de contatos. Deixa eu ver aqui se a Flor colocou no tratamento. Tratamento, trabalhadores amigos do CEAL, no CEAL. E agora vai para a lista. Então, se você está na lista de amigos do CEAL, que recebe no... Boa noite, Rita. É o pessoal de Icó chegando. Meus amigos de Icó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ir acompanhando aqui. Deixa eu ver aqui. A Denise chegou, a Denise que é atriz. Flor, a Denise é atriz. Converse com ela. Denise é atriz, a Flor é atriz. E segundo a Débora, eu sou um palhaço. Mas palhaço também é meio à toa, então aí eu estou no grupo. Grupo Espírita Viana de Carvalho. Grupo Espírita Viana de Carvalho está conosco, o pessoal de Icó. Sim, que o estudo seja abençoado. Só coisa boa. Boa noite, Francisca Gessé. Mas é verdade, Denise. Não, a parte do palhaço... O Judas, meu amigo, meu querido Judas, está online. Só coisa boa. Deixa eu ver aqui. Hoje nós não temos a parte... Oi, Moreira. Moreira chegou. Vocês sabem que o Moreira lá no céu é quem abre e fecha a porta do centro, né? Meu amigo Melorlan. Ah, o Rafael está só compartilhando. É isso aí, Rafael. Pessoal, não esqueçam de compartilhar os nossos estudos. Eu fiquei bem impressionado como esse vídeo de hoje... Não, o cartaz
desse tema foi muito alcançado, muitas pessoas visualizaram, fiquei bem impressionado com isso, né? Esse é um tema que realmente interessa as pessoas. Então vamos lá fazer a nossa prece inicial. Nas quartas-feiras, eu estou sem convidados nessa respeito aos... Tudo que não presta, o povo chama de palhaço, é verdade, Judas. Até a mim, oh meu Deus, Judas, isso foi bom comigo ou não? Tudo que não presta chama de palhaço, a Débora me chamou de palhaço logo, por lógica. Só brincadeira entre amigos, tá? Para quem não fica assim, é porque nós somos muito, muito amigos, todo mundo aqui. Esse grupo é muito... se dá essa liberdade que os amigos permitem uns aos outros. Então, a Mundinha chegou, a Vera Bernardo, Luzia Silva, Tereza Neumann está aqui. Muito obrigado, Tereza Neumann. Deixa eu ver aqui, está todo mundo por aqui. Então, vamos começar, como eu ia dizendo, nas quartas-feiras eu estou sem convidado esses dias. Eu vou fazer a prece inicial e vou fazer a prece final. Com muita tristeza, né? Vocês imaginam como eu estou triste por fazer duas preces. Vamos lá, aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Bondoso Deus, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos que nos ampare, que os anjos da guarda nos inspire para que possamos aprender no estudo desta noite. Que a Tua paz permaneça conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Então vamos lá fazer esse nosso estudo da Revista Espírita de junho de 1860, O Espírito de um Idiota. A Flor vai já colocar o texto aqui para que vocês possam ver. Vale a pena a gente compreender que a palavra idiota ela não é usada, não deve ser lida como a leitura que nós fazemos, a leitura contemporânea. A idiotia era uma alteração das faculdades mentais e ela era de origem você já nascia. Hoje em dia se sabe que é isso que era se tratado como idiotia, era na verdade um problema hormonal. Alguns hormônios faziam com que o cérebro não se desenvolvesse. É engraçado que os espíritos vão dizer isso, que a higiene, toda vez que eles falarem em higiene, ele está falando em saúde, um dia iria entender. E se sabe hoje que dá para, através de reposição de determinados hormônios, dá para fazer com que esse tipo de idiotia suma, tá? Mas nós não vamos fazer aqui um estudo biológico da idiotia. Nós vamos fazer aqui um estudo espiritual do ponto de vista espírita e vamos tentar fazer links com várias outras circunstâncias vinculadas às chamadas doenças mentais. Mas veja, essa que nós estamos trabalhando é a ideia de uma doença mental de nascença. Você já nasceu com essa dificuldade. Durante o nosso estudo, a gente vai tentar dialogar com as outras situações. Mais uma vez, eu peço a todos, aqueles que puderem, compartilhem esse texto, curtam. Se ele estiver sendo importante para vocês, se for útil, vocês vão e compartilhem. É muito bom para a divulgação da página, porque quantos mais compartilhamentos, mais a página é alcançada, mais interação acontece, mais pessoas são auxiliadas. A gente está começando a receber cada vez mais pedidos de ajuda de pessoas de todos os lugares que vocês possam imaginar, pedindo ajuda, pedindo preces, dizendo que estão acompanhando e que está fazendo bem. Então, compartilhem. Vamos aqui ao estudo que está na Revista Espírita de 1860. No mês de junho, o Espírito de um Idiota.
A reunião ocorreu no 25 de maio de 1860. Veja como tem esses casos que eu acho bem interessante. O Kardec sempre era ponderado, moderado, sempre reflete com calma as situações, mas esse daqui, essa evocação foi em 25 de maio, ou seja, não, quase não, eu acho que deu na última sexta-feira. Na última sexta-feira de maio, a Revista Espírita saía na primeira semana ou no comecinho da segunda semana do mês seguinte, né? Então vocês vão ver que esse texto entrou porque o Kardec achou que ele era muito útil. Ele é um estudo moral. Kardec primeiro apresenta aquele que será evocado. Charlie de Saint-Gé é um jovem idiota de 13 anos, vivo, e cujas faculdades intelectuais são de uma tal nulidade que nem conhece os pais e apenas pode alimentar-se. Há nele uma parada completa do desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Pensou-se que poderia ser assunto interessante de estudo psicológico. Então, o Charlie, quando ele coloca viva, porque poderia ser a evocação de um morto. Não, é a evocação de um vivo, tá? Veja, ele tem 13 anos, é bem jovem, né? E as faculdades intelectuais é quase nula. Ele quase não consegue, mal conhece os pais e apenas pode alimentar-se. Então, é bem limitado. E veja como essa questão da idiotia, ela é um fenômeno que afetava toda a questão do todo o crescimento. Há nele uma parada completa do desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Por conta dessa questão. O caso dele era um caso bem grave, né? Então, quis se estudar como será que é o espírito de Charlie. Não é aqui não se vai estudar, repito, que vocês vão ver que não tem nenhuma a ver tentar descobrir a cura ou os detalhes, porque isso aí vão ser descobertos pela ciência, né? Da questão de como é a doença, tal e qual, embora os espíritos, eu repito, eles vão dar uma dica de que isso vai acontecer. Mas fica essa observação, tá bom? Então vamos à regra, que aí a gente aproveita para fazer todos os estudos, né? Como era na Sociedade de Paris, a gente aprende, tenta entender um pouco, né? O que é que acontece? Você tem que ver que o tema é interessante, mas a gente pergunta a São Luís. Por quê? Porque São Luís era o presidente espiritual. Então, o que será que São Luís acha dessa nossa ideia de evocar? Então, pergunta 1 a São Luís, ou seja, ela é dirigida a São Luís. Poderíeis dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? Sempre a reunião começa chamando o presidente espiritual e perguntando: pode ser evocado? É útil? Isso é importante? Poderia nos dizer se podemos evocar o espírito dessa criança? A resposta: podeis evocá-lo como se fosse um morto. Pode-se evocar essa criança como se fosse um morto, responde São Luís. Vossa resposta faz-nos supor que a evocação poderia ser feita em qualquer momento. Sim. Sua alma se liga ao corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Ela pode sempre desprender-se. Veja, essa evocação desse caso de idiotia, onde essa criança quase tinha pouca, como é que se diz, percepção da realidade, a evocação podia ser feita a quase qualquer momento, diferentemente das evocações de vivos em situações normais, porque quando o vivo tem muito mais consciência, ele só pode ser evocado se ele estiver dormindo. Mas nesse caso dessa criança, especificamente, pela situação grave que essa idiotia representava, ele vivia muito mais dormindo, ele tinha esses lapsos. São Luís diz que poderia ligar
Sua alma se liga ao corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais, ou seja, a consciência dele é muito pouca. Ele pode sempre desprender-se. Evocação de Charles de Saint-Exupéry. O Espírito, ele faz a evocação em nome de Deus, a evocação sempre é feita assim, em nome de Deus, pede que o Espírito venha, se for útil para ele, se for para o nosso aprendizado, esse é o padrão das evocações, né? Já foi suprido aqui, porque a gente aprendeu lá em 58, Kardec disse que não iria ficar repetindo como se faz uma evocação, as palavras que ele usava, por conta disso. Aí o Espírito responde, sou um pobre espírito ligado à terra, como uma ave por um pé. Então ele estava ligado à terra, como uma ave presa pelo pé. Então ele se sentia um prisioneiro e ele sofria. Não era uma experiência positiva, por assim dizer. O Kardec pergunta, em vosso estado atual, como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? Cuidado, amigos, para a gente fazer a leitura. Nulidade, ele não está dizendo que a pessoa ou esse espírito, pela condição que ele viva, ele não tenha um valor. Nulidade no processo de escolhas. Ele não consegue escolher a nulidade, por quê? Porque ele é totalmente dependente. Essa é uma situação muito específica. Ele é muito, muito atrasado do ponto de vista aqui, do ponto de vista do valor, tá? Você já vai ver no texto, do ponto de vista, não está dizendo aqui que ele não tenha valor nulo. É nulo no sentido de uma existência, tem consciência da vossa nulidade neste mundo, porque se eu não consigo fazer escolhas, e o meu objetivo nessa vida é fazer escolhas melhores, a minha vida moral ela é nula. Lembremos que esse é um estudo moral. Se eu não consigo escolher, se eu não escolho nada, não consigo fazer escolhas, do ponto de vista moral, você diz que esse é um espírito neutro, nulo. Por quê? Porque ele não consegue fazer escolha. Você tem consciência disso? Aí o espírito responde, certamente, sinto bem o meu cativeiro. Essa situação, para ele, é um cativeiro. Ele sofre. Essa faz parte da expiação dele. Quando o vosso corpo dorme, pergunta Kardec, e vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas quanto se estivesses em estado normal? Olha que pergunta. Será que aquele espírito idiota, de tão pouca lucidez, quando dorme, se percebe como espírito? Diz o espírito de Charlet. Quando meu corpo infeliz repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu, a que aspiro. Então, primeiro, ele dá uma adjetivação ao corpo. Meu corpo infeliz. Porque o corpo é a sua prisão, é o seu fardo, é a causa do seu sofrimento. Por quê? Porque impede o espírito de se manifestar. O nosso espírito já é prisioneiro desse corpo. Mas pelo menos a gente consegue, quando está acordado, almejar a liberdade de sonhar, de pensar, de imaginar. E esse espírito, quando está acordado, ele não tem isso. E é a pior coisa que pode nos acontecer é não conseguir aspirar à liberdade, não aspirar dias melhores, não ter esperança, não aspirar à mudança, o desejo de que tudo vai melhorar. Isso todo espírito tem, toda pessoa encarnada acredita, às vezes até em devaneios, imaginam que vai ganhar na Mega Sena, a gente fica imaginando como seria se fôssemos ricos, como seria se tudo fosse diferente, mas são aspirações que o espírito tem, que nos anima,
essa vontade de um mundo melhor, de ser melhor. Ele, quando acorda, não tem isso. Ele não consegue. O corpo infeliz, aquele instrumento quebrado, não lhe permite isso. Aqui ele vai falar assim, aí ele vai dizer, estou um pouco mais livre quando dorme para me elevar ao céu, aqui aspira. Então, quando ele dorme, né, ele é bem mais, tem as ideias tão lúcidas como se estivesse em estado normal, que a pergunta é sim, ele aspira ao céu, ele deseja uma situação melhor. A Flor fez uma pergunta. Flor, coloque aí no ar a sua pergunta. Então, para quem não conhece a Flor, eis a Flor aí se manifestando em fotos, tá? As pessoas que gostam de chamar a Flor de Lombardi, porque ela nunca aparece, tá aí, ó, a Flor aí. Então, podemos dizer que todos nós sentimos essa prisão, ou com mais intensidade os que possuem necessidades especiais. Aí, Flor, já vou tentar lhe ajudar na linguagem, sabe? Eu não sabia disso, as pessoas me ensinaram também. Não são necessidades especiais. O pessoal está lutando para não falar mais necessidades especiais, porque parece que são necessidades muito além. Se fala necessidades específicas. Mas não pode deixar que a gente se entendeu. Eu só estou dizendo para todo mundo que está aqui, né? Foi até minha amiga Virgínia que me ensinou. A gente não fala mais necessidades especiais, porque quando você fala necessidade especial, parece que a pessoa precisa de alguma coisa muito além. E eles têm necessidades específicas, típicas para cada um, mas não tem nada que seja especial no sentido de que é uma coisa muito além, está precisando de uma coisa muito difícil, não. Então são necessidades específicas, tá? Então é só a dica, né, que o pessoal está orientando, né? Então, podemos dizer que todos nós sentimos essa prisão com mais intensidade, e os que possuem necessidades, do que os que possuem necessidades especiais, todos nós almejamos a sair porque assim, Jesus explicou onde está o teu reino, não, onde está o teu reino, está o teu tesouro, né? Como é a questão? Aquilo que você ama é onde você quer estar. Onde está o seu tesouro, vai estar o seu reino, né? Então, se você, naquelas pessoas que têm muito mais desejos materiais, o reino deles é deste mundo, eles querem estar nesse mundo. Aqueles que são mais espiritualizados, que almejam uma vida espiritual, ele já se sente preso a esse corpo. Mas nesse caso, é a consciência da prisão, nesse caso específico, tem essa consciência de prisão, porque quando está no corpo, ele não consegue raciocinar direito. Nesse caso, tá, gente? A gente vai já ver que esse caso é fruto de questões, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, esse caso a gente vai ver, dessa idiotia severa, ela pode ser revertida. Ela pode ser revertida, tá? A gente vai mais na frente discutindo isso. Vamos lá para a próxima pergunta. O Kardec diz assim, na pergunta 6. Como espírito, experimentais um sentimento penoso do estado corporal? Como espírito, ele tem uma noção do estado penoso que é estar no estado corporal ali, ele sabe disso? Sim, pois é uma punição. Para esse espírito, para ele, eu queria só dizer para vocês que é bem claro, a gente tem que entender do que a gente está falando. Para esse espírito, para essa situação, a descrição dele serve para ele, não pode ser para todos nós. Cada pessoa tem a sua situação. Para ele tem noção que aquele corpo é uma punição. Aí o Kardec pergunta, lembrai-vos da vossa existência anterior? Ó sim, ela é a causa do meu exílio atual. Então agora ele está preso no corpo, ele tem noção que é um exilado, que é alguém que está pagando, e foi por causa da existência anterior. É muito justo isso. Por quê? Não poderia ser por causa dessa
existência, porque nessa existência ele não fez escolhas. Lembrando que ele, nessa existência, ele diz que é uma nulidade. Por quê? Porque não faz escolhas. Então é por causa da existência anterior. Queria registrar a presença assistindo conosco da minha amiga Dona Donata. A Dona Donata tem assistido várias reuniões, ela é de Curitiba, e eu não tenho, às vezes ela coloca lá, eu não tenho conseguido dar um abraço, né, falar o abraço virtual, e hoje como eu vi que ela está aqui assistindo, eu queria logo registrar essa presença tão amada, tão querida, da minha amiga Dona Donata, que é a mãe da Maria Cecília. Queria ver aqui o comentário do Marquinho. Marquinho, uma série interessante de questões pode ser extraída dessa vocação, muito rica de informações. A mim, interessado em mente e corpo, um excelente ponto de partida da discussão. Muito bem, Marquinho, vamos já tentar responder. O Marquinho está mandando um abração para a Dona Donata também. Dona Donata é uma alma que a gente gosta muito, né, Marquinho? Vamos lá, vamos continuar. Então, ele sabia que a causa do exílio, a causa ele tinha consciência como espírito da encarnação anterior e sabia que ela era responsável por essa encarnação, pelo sofrimento dessa encarnação. Aí o Kardec pergunta, qual foi essa existência? Um jovem libertino ao tempo de Henrique III. Eu tenho até que rever isso, né? Não, é porque eu fiquei muito na dúvida se esse espírito era francês ou inglês, porque normalmente franceses não adotam nomes ingleses, mas aqui ele diz que foi um jovem libertino ao tempo de Henrique III. Eu estou na dúvida, tá? Então eu tentei fazer uma pronúncia em francês, mas pode ser até que seja em inglês aqui, né? Mas então ele foi um libertino. Eu vou assim tentar, digamos assim, sintetizar o que seria um jovem libertino. Era uma pessoa de vida extremamente sensual. Nós temos uma expressão em português que é libertinagem, que a gente sabe que não é liberdade, né? É uma libertinagem, a gente já sabe que não é uma coisa positiva, mas era de uma vida sensual. Ele está dizendo que teve isso, né? Então a gente foi uma corrente defendida pelos jovens em um determinado momento, um modo de vida adotado, cujo objetivo era a satisfação material, tinha um pé muito forte no ateísmo, a crítica às religiões. Marquinho, vai me ajudando aí, se você acha que tem mais algo aí dos libertinos que a gente possa acrescentar. Então, eles tinham uma vida bem sensual, para dizer assim, né? A satisfação do corpo. Eles queriam e não, digamos assim, e eles não tinham limites para essa questão da satisfação. Para a satisfação do corpo, eles não pensavam duas vezes, ou seja, não tem moral, não tem pudor nenhuma, vale tudo. Então, no sentido de, às vezes, seduzir. Eu gosto muito, como referência, um texto, um livro muito, muito bom, que você vê essa história, que já foi adaptado várias vezes para cinema, televisão, essas coisas, que a última, talvez a adaptação mais famosa chama As Ligações Perigosas, e é um romance epistolar, eu esqueci o nome agora, mas eu sei que a tradução brasileira é do Carlos Drummond de Andrade. É fantástico, né? Maravilhoso o livro, e mostra bem o que era a libertinagem, né? Pronto, a Flor colocou aí uma definição do libertino, que está aí, aquele que leva uma vida dissoluta, que se entrega imoderadamente aos prazeres do sexo.
também sexo, todos os prazeres materiais. Aí você tem uma questão do sexo, faz parte, mas todos os prazeres sensuais o libertino adota. Então, vamos continuar aqui na pergunta 9. Disseste que vossa condição atual é uma punição. Então, não a escolhestes? Resposta, não. Ele não escolheu. Isso tem que ficar bem claro. Por quê? Porque nós escolhemos as nossas provas, mas há determinadas situações em que nós não escolhemos. A gente vai já ver quando é que essa situação ocorre. Como pode vossa existência atual servir ao vosso progresso no estado de nulidade que estáis? Vê como aqui fica bem claro a questão da nulidade, porque como é que a gente progride? Fazendo escolhas melhores. Como é que ele vai progredir se ele não faz escolha, se a vida dele é nula? Então, por que a vida dele é nula? Porque ele não faz escolhas. Se ele não faz escolhas, ele não pode progredir. Aí o Kardec pergunta como pode ter sido isso, né? Como é que ele pode ter sido nulo? Ela não, aí ele diz, ela não me é nula perante Deus que a impôs. Olha que coisa fantástica. A nulidade é para nós. Mas para Deus tem uma utilidade. E ele impôs aquilo ali. Deus impôs porque ele sabe da nossa necessidade. Então, tem encarnações que nos são impostas. Tem encarnações que nos são impostas. No movimento espírita brasileiro, criou-se, por isso que a gente sempre luta para que as pessoas não criem palavras novas, utilizem o nosso vocabulário. O Espiritismo tem suas definições, ele já está lá, não precisa criar coisa nova, porque vai colocando coisa nova e vai desvirtuando, que diz assim, essas encarnações impostas são chamadas, o pessoal gosta de chamar de encarnações compulsórias. Compulsórias. Lógico, a gente se entende, mas a gente prefere usar aqui, ó. A maioria a nossa encarnação são sempre escolhas, são provas escolhidas. Nós escolhemos as nossas provas. Quando, por alguns motivos que ele vai já explicar, nós não temos condições de escolher, algumas encarnações nos são impostas. Isso vai ser trabalhado no Livro dos Espíritos, eu vou ler já para vocês. Então, aos olhos de Deus, não é nulo. Então, aos olhos de Deus faz sentido. Deus sabe da necessidade. Por isso que nas nossas preces a gente sempre pede a resignação. Resignação é quando a gente passa pelas provas, sabendo, olha, isso que eu estou passando tem um objetivo e é para o meu melhoramento. A gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. Porque a resignação, ela tem que ter esse elemento da felicidade. A felicidade da oportunidade. Você, puxa vida, eu vou aprender alguma coisa com isso. Tem alguma coisa para eu aprender. Isso é que importa. Aí o Kardec pergunta na 11, prevedes a duração da existência atual? Não. Mais alguns anos e voltarei à minha pátria. Ele diz que não sabe a duração, mas que daqui a alguns anos ele vai voltar à pátria espiritual. Desde a existência precedente até a encarnação atual, que fizestes como espírito? Vocês perceberam a pergunta? Desde a existência precedente até a encarnação atual. Esse período se chama erraticidade. Entre uma encarnação e outra, que fizeste como espírito? Porque eu era um espírito leviano, Deus me aprisionou. Aqui você vai perceber, a gente pode fazer algumas deduções. O que um espírito leviano faz? Um espírito leviano, como na encarnação ele era leviano, ele era dos prazeres materiais que ele vivia. Era
digamos assim, curtir a vida na linguagem atual. Mas hoje, como nós tivemos uma melhoria, tem algumas pessoas que curtem a vida e não se importa com o outro, né? Mas aqui, né, nessa época, havia toda uma filosofia, havia toda uma justificativa para dizer, olhe, o outro você não deve levar em consideração. O importante é você conseguir o seu objetivo. Então, às vezes, ele queria ter um caso com uma mulher casada, não importava se na época ele ia ficar desonrada, isso era muito forte, e as mulheres chegavam ao suicídio por conta dessa situação, mas não se importava mesmo, não importava, o importante era saciar os seus prazeres, era esse o objetivo. E muitos deles se baseavam na não crença em Deus. Se não há Deus, vale tudo. Já ensina Dostoiévski. Então tem essa questão. Os libertinos, eles têm esse comportamento muito distante de Deus. Aí ele diz assim, porque eu era um espírito leviano, Deus me aprisionou. O que é isso? A percepção de prisão dele é assim, ó, ele não tem mais aquilo que ele deseja. E para ele isso é uma prisão. Não vamos visualizar nisso daqui que o espírito está dentro de uma prisão. Não existe prisão no mundo dos espíritos. A prisão era assim, olha, eu não tenho mais acesso ao que eu desejo. Eu não tenho. Eu sofro, eu estou prisioneiro. Então, ele ficou entre uma encarnação e outra nesse sofrimento. No estado de vigília, tendes, pergunta Kardec, consciência de que se passa ao vosso redor, a despeito da imperfeição dos órgãos, aqui vai chegar no que o Marquinho quer. Ele quer saber se no estado de vigília ele tinha consciência do que se passava ao redor dele, a despeito da imperfeição dos órgãos. Vejo, entendo, mas meu corpo não compreende nem vê. Ele está dizendo, o espírito até pode entender, mas ele, quando está no corpo, ele não consegue mais compreender, nem mesmo ver. Podemos fazer-vos algo de útil? Nada, responde o espírito. Nada. São Luís corrige. São Luís responde a essa pergunta. As preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia de que por um errante? Resposta. As preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição deste pobre espírito, elas não lhe podem servir. Servirão mais tarde, pois Deus as deixa de reserva. A gente vai já também entender isso aqui com outra passagem no Livro dos Espíritos, mas é muito importante você entender que ele não está dizendo que você não deve orar. O que ele está querendo dizer assim, ó, é que essa prece não vai tirar ele daquela situação. Se for para isso, não. Não, por quê? Porque ele não consegue desejar diferente do que é, mas lhe servirá muito em outros momentos. Quando ele desencarnar, estiver mais livre, essas preces vão ser muito úteis. Por isso que eles servirão mais tarde. Agora, olhem a observação. Ninguém desconhecerá o autoensinamento moral que decorre desta evocação. Além disso, ela confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. Sua nulidade moral não significa nulidade do espírito, que a abstração feita dos órgãos goza de todas as faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação das faculdades, não as aniquila. É o caso de um homem vigoroso, cujos membros fossem comprimidos por laços. Sabe-se que em certas regiões, longe de serem objetos de desprezo, os cretinos são cercados de cuidados benevolentes. Este sentimento não brotaria de uma intuição do verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenção, quanto mais seu espírito, que compreende sua posição, deve sofrer
por se ver como refúgio da sociedade. Olha que coisa maravilhosa, o Kardec já está fazendo aqui nesse final, ele já diz assim, ó, em algumas regiões, os idiotas eles eram, de uma maneira geral, desprezados. Eles eram desprezados. Mas em alguns lugares, eles eram cuidados com benevolência. Esse texto vai estar lá no Céu e Inferno. No Céu e Inferno, Kardec vai desenvolver mais ainda isso daqui. Sobre o mérito, sobre o cuidado. E aí as pessoas vão percebendo que as faculdades iam ficando nulas, muito pelo desprezo que as pessoas também davam, e eles não conseguiam ser ensinados, não conseguiam não conseguiam aprender, ser envolvidos por amor. Lógico que tem uma questão orgânica, que é falta de um hormônio. Mas esses, quando eram cuidados, ele vai chegar a dizer que em determinadas regiões do céu e do inferno, as pessoas se sentiam felizes, como que beneficiados por ter na sua família um idiota. Então, você vai ver que algumas pessoas já compreendiam completamente diferente. E essas pessoas oferecendo um espaço maior para esse espírito encarnado, o afeto, desenvolvendo nele esse espaço, lhe oferecendo esse espaço de afeto, o resultado já era diferente. Mas vocês vamos ver ainda aqui, ó, quando o Kardec diz assim, a imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação das faculdades, não as aniquila. É o caso de um homem vigoroso, cujos membros fossem comprimidos por laços. Imagina, você tem muita força, você é bem forte, e você está amarrado. A sua força continua lá. Você tem essa força. Você só está impedido de se movimentar. Essa imagem é perfeita para que a gente possa compreender esse caso. Aquele espírito, ele tem toda uma força. Ele tem toda uma estrutura. Mas o seu corpo são as amarras para o espírito. O espírito não consegue se manifestar livremente. Por quê? Por conta das escolhas que ele fez. São escolhas bem equivocadas que lhe impediram de alcançar a felicidade. E agora o que eles podem é isso. Flor, você pode aí abrir o texto relacionado à escolha das provas, 262? Pronto, aí a Flor está abrindo aí uma das perguntas chaves. Ele diz assim, ó, o Kardec são duas perguntas. Como pode um espírito que em sua origem é simples e ignorante e carecido de experiência escolher uma existência sem conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? Essas perguntas são bem desafiadoras. Ele pergunta lá no início como é que o espírito vai escolher se ele não tem conhecimento de causa, como é que escolhe prova? Aí os espíritos respondem, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazer isso com a criancinha. Então, Deus nos aponta um caminho. Nós já temos um caminho a seguir. Pouco a pouco, porém, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, aqui é a chave, nós temos um livre-arbítrio que se desenvolve, o nosso livre-arbítrio não é absoluto, ele não esteve sempre assim, pleno, né? Ele vai se desenvolvendo, isso é fundamental para que a gente entenda a ética espírita
que o livre-arbítrio não é absoluto, ele vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo a escolher, porque a gente não consegue escolher diferente do que é. Então você vai ter muitos elementos, essa é a causa do nosso sofrimento. É porque que a gente não consegue escolher aquilo que a gente já sabe que precisa escolher. Em Agostinho, ele resolve isso maravilhosamente. Eu sempre corro para Agostinho, porque eu sou agostiniano, né? Aí eu sempre corro quando ele usa Jesus como exemplo, e ele diz assim, que em nós há duas vontades. Nós temos duas vontades conflitantes em cada um de nós. Uma é a nossa vontade que quer satisfazer os nossos desejos. E a outra vontade é aquela de respeitar as leis divinas. Quando nós vamos desenvolvendo nós temos traçado um caminho para ser feliz. Quando a gente se afasta desse caminho da felicidade, a gente agora diz assim, mas será que eu consigo voltar? Será que eu serei bem recebido? E tudo isso está resolvido, né? O Agostinho diz que isso tudo se resolve no Monte das Oliveiras, né? Em Getsemane, que é o nome do Monte das Oliveiras, quando Jesus, naquele momento da agonia, né? Na quinta-feira que antecede a sexta-feira da paixão, naquele momento ele faz uma prece que é fundamental para a gente entender isso. Quando ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade. Naquele momento, Jesus nos ensina a colocar a vontade de Deus, que é a vontade que vai nos dar felicidade, acima da nossa. Depois Paulo vai reinterpretar isso dizendo, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Você vai abrindo mão da vontade. Você vai abrindo mão da vontade. Da sua vontade. Do seu livre-arbítrio. E escolher aquilo que é correto. Aí o Marquinho está dizendo aqui, né? Fora da matéria, o livre-arbítrio é mais amplo. E ele continua. Isso se pensarmos em escolhas de provas, por exemplo, né? Também, exatamente. Fora da matéria, a gente escolhe coisas que na matéria a gente diz, eu não escolhi isso, não é possível que eu tenha feito essas escolhas. Fez. Mas vamos aqui, né? Então, no início ele está assim, é guiado. É só então que muitas vezes lhe acontece de extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos espíritos bons. Então a gente só se extravia, não é na primeira encarnação, não foi na primeira encarnação que a gente errou. O livre-arbítrio vai se desenvolvendo depois desse livre-arbítrio desenvolver, a gente começa a negar as boas influências. Quando a gente nega o que o espírito que diz, a voz que diz na nossa cabeça, basta. Basta. A gente não escuta essa voz. Quando a gente não escuta essa voz, a gente começa a sofrer as consequências dessa escolha. Porque sempre um bom espírito vai me dizer isso. Basta. Só que tem momentos que a gente já está tão assim com as escolhas que a gente diz, não, mas eu nunca escuto nada. Escuta, por isso que todo mundo é médium. A doutrina espírita é perfeita, o Kardec não tem um erro. Ele diz assim, na construção doutrinária, a ciência é perfeita, ele diz assim, em determinado nível todo mundo tem mediunidade. Porque se alguém não tivesse mediunidade, você dizia assim, mas eu não escuto a voz do meu anjo da guarda. Escuta, na consciência o Espírito sempre diz, basta, não faz isso. Isso vai te fazer mal. Até o corpo dá sinais, você comeu demais, o corpo diz, para. Aí você vai lá e arrisca. Aí depois fica passando mal. A Sâmia entende de passar mal, né? A Sâmia sabe como é que as pessoas arriscam e continuam passando mal por comer.
Então, ele diz assim, a isso é que se pode chamar queda do homem. Quando é a interpretação da queda do homem? Quando a gente não escuta a voz do anjo da guarda. Mas agora vem a pergunta-chave para a gente entender. Quando o espírito goza de livre-arbítrio, não é mais no começo. A escolha da existência corporal dependerá sempre e exclusivamente da sua vontade? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Então ele perguntou, os espíritos disseram, ó, lá no começo é uma situação, Deus vai guiando, porque você ainda não sabe fazer escolhas. Mas ele pergunta, o Kardec pergunta, é sempre exclusivo, dependerá sempre exclusivamente da nossa vontade, da nossa encarnação? Ou há uma existência que pode ser imposta? E imposta não é livre escolha. Como expiação pela vontade de Deus? Resposta: Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Qual é a regra geral? Deus espera. Ele não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais benéfico. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, em determinadas situações, mas são raras, não vamos usar como regras, em determinadas situações, sim, Deus nos impõe as encarnações. Porque, levando em consideração o quê? Dois elementos, a inferioridade ou a má vontade. E esse espírito não se mostra, por inferioridade ou má vontade, ele não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais benéfico. Então, esses casos, que é o caso desse rapaz, esse jovem encarnado, porque ele diz que esse é o caso dele, foi uma imposição. Mas vejamos, não vamos colocar isso como regra. Deus sabe esperar e a expiação vem no momento certo. Aí, nessa outro texto relacionado, Flor, idiotismo e loucura, você pode abrir para mim aí o segundo. Pronto, a questão 371 do Livro dos Espíritos. A Socorro está dizendo aqui, todo mal, na verdade, é um bem. Exatamente, todo mal é, na verdade, um bem. Eu sempre costumo dizer aos professores assim, né? Ó, gente, tem hora que tem aquele aluno que você tenta e não dá. Aí, o que é que você faz? Você muda de sala, muda de turno, chegando até, às vezes, mudar de escola. Porque são tentativas, porque é difícil. Tem aquele que é muito renitente, assim, é muito resistente. Lógico que a gente não... que são, digamos assim, a gente não pode usar isso como regra, mas é porque tem situações e a gente vive um dilema. O professor, numa situação dessa, um bom professor, né, um professor que compreenda o seu papel, sabe o quanto é traumático você tirar um aluno de sala. Tem os professores aqui assistindo, eu sei. Gente, é muito traumático você fazer um negócio desse, é um sofrimento muito grande. Mas tem uma hora que você tem que tirar aquele aluno de sala. Vai ter que encontrar um método, vai ter que falar com ele. Mas, olha, a pior coisa que tem para um professor é tirar um aluno de sala de aula. Mas tem uma hora que você tem que fazer essa escolha. Veja, não pode ser a regra, mas é um instrumento. Está lá, faz parte. Tem algumas perguntas que foram feitas. A Flor podia colocar aí antes de eu ler. Veja aí, Flor, se você acha aí a pergunta do pessoal aí.
que nos faz incapazes de escolher? A falta de arrependimento, mas o arrependimento não precisa acontecer para encarnarmos novamente. É o que ele falou, né? O que o Espírito respondeu. Às vezes ele não consegue compreender o processo do arrependimento. Geralmente o que faz a gente se arrepender é dor. A dor é um elemento muito forte no progresso humano. A dor é um elemento muito forte. É um dos instrumentos melhores que tem é a dor. Tem sempre alguém que diz assim, ah, não, o melhor instrumento é o amor. Eu concordo, só não conheço ninguém que progride pelo amor. Eu não conheço. Todos nós, quando vamos contar, a gente bateu a cabeça, quebrou a cara, aí se arrependeu. Mas o instrumento daqui... Eu juro a vocês que eu ainda não sei se essas pessoas que progridem por esse amor é desse mundo. De mundo de provas e expiações. Porque, para mim, no mundo de provas e expiações, vêm os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, para cá, vem os espíritos que são rebeldes à lei de Deus. Então, essa ideia assim, não, a gente progride por amor. Eu sei, há um progresso por amor. Mas, no nosso mundo, normalmente o que nos faz mover, o que nos move é realmente a dor. Aí depois a gente reflete e diz, ah, não, peraí, ainda. É igual estudar, né? Tipo, veja eu sempre uso as metáforas de professor, né? Por ser professor, aí tem que usar essas metáforas. Você passa uma atividade para o aluno, né? Qual é a primeira coisa que ele pergunta? Vale ponto? Primeira coisa que ele pergunta, tem nota? É para nota? Porque se não tiver esses instrumentos de ponto, nota, alguma coisa, ele não se move. Ele não se move. Quando está ficando maior, que vai escolher uma faculdade, aí você pergunta assim, professor, mas isso aqui que ele escolheu, dá dinheiro? Veja, a compreensão de estudo vinculado aos ganhos materiais. Aí, quando a gente se torna adulto e já saiu da faculdade, continuar estudando, não faz sentido. Para quê? Qual é o objetivo? A gente não tem isso muito claro. Então, esse instrumento da dor é o que nos move, né? A gente vai lá e vem o medo da morte, tem as doenças, aí a gente reza, aí tá com medo de morrer, reza, vem uma pandemia, a gente reflete sobre os atos. Olha o instrumento da dor. Antes estava lá, do mesmo jeito, assim, né? A gente sempre pergunta, né? A gente estava lá, mas não tinha escolhido. Como que é? Não vi a pergunta da Rosângela. O livre-arbítrio é conquistado de acordo com o que o espírito vai progredindo. O livre-arbítrio pode ser perdido por conta do mau uso do mesmo? Não. Não, a gente nunca perde aquilo que a gente já ganhou, né? Aquilo que a gente ganha, a gente nunca perde. O que é ganho do espírito não se perde. Depois que você ganha uma faculdade, você não perde mais aquele ganho. A não ser quando você tem, estou fazendo materialmente falando, é assim, ó. Quando o seu espírito ganha uma habilidade, ele não consegue perder mais essa habilidade. Quando a gente está na matéria, o que acontece é que dependendo da acontecer algum dano material, eu posso perder determinadas habilidades, mas aí é uma causa extra. Aí eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Ó. Quando todo mundo aqui aprendeu a ler, todas as pessoas aqui eu creio que são alfabetizadas e sabem ler. Aí aqui embaixo, né, a Flor colocou uma chamada, tem aqui, ó, o espírito de um idiota. Eu desafio a vocês olharem para uma palavra e não ler. Não dá mais. Vocês ganharam essa habilidade. Agora você não perde mais. Ela está na sua alma. Você lê. Quando a palavra aparece, você lê. Ela se naturaliza de tal forma que a gente nem precisa automatizar. É como escrever. A gente parece uma coisa muito simples, mas é extremamente complexo escrever. Escrever é uma coisa muito complexa. Quem quiser ver como escrever é complexo, trabalhe com a alfabetização de adultos.
Um adulto, para fazer um O, treme a mão inteira. Vocês já pararam para pensar por que para fazer um O, ele treme a mão inteira? Ele não consegue organizar uma linha bem simples. Por que não é suave para ele? É porque existem determinadas habilidades no cérebro de mandar para o corpo, para o braço, a compreensão daquela letra, o formato como ela é, dar uma velocidade, uma agilidade. Tudo isso são habilidades que você ganha na infância. Depois que você adquire, fazer um O é tranquilo. Mas o adulto que está sendo alfabetizado depois, ele vai ter muita dificuldade. Com o tempo ele vai ganhando essa habilidade. Mas ali no começo, é muito difícil. De, meu Deus, como é que não consegue fazer um O? Por que treme a mão todinha para fazer um O? Para assinar o nome, e a gente assina o nome tão rápido. Porque foi uma habilidade que você ganhou. Aí, quando a gente está encarnado, sim, você pode levar uma pancada na cabeça e desaprender, perder algumas coisas. Mas serve, essa metáfora é boa para o espírito. Aquilo que o espírito ganha, ele não perde mais. O que pode acontecer, como a Paola falou aqui, é que determinadas habilidades adormeçam em outras encarnações, mas nunca o livre-arbítrio. Você já ganhou, você já aprendeu. O livre-arbítrio está para nós como a leitura estaria para o alfabetizado. Ele não perde mais. Ela colocou, mas algumas habilidades podem ficar adormecidas. Sim, você tem habilidades adormecidas, que são aquilo que a gente vai aprendendo nas várias existências. Aí, nessa encarnação, não me é útil utilizar. Nas outras encarnações, elas são úteis, e aí eu vou lá e volto novamente a essa habilidade que está guardada no meu espírito. É isso aí. Ó, a Socorro de Salles pergunta assim, nessa parte que ele diz, não pode nada fazer, nem consciência do que ocorre. Seria comparado à doença de Alzheimer? Aqui tá bom, hein? Ah, o Marquinho aqui para responder isso daí. Porque aí essas doenças, Socorro de Salles, isso daí é um bom estudo com os espíritos. Por quê? Porque a gente poderia, se nós tivéssemos melhor articulado enquanto grupos estudando seriamente, a gente poderia evocar espíritos de pessoas com Alzheimer vivos, eles dormindo, a gente evoca, e ter o nível de percepção deles, o que é que eles percebem. Outra coisa seria a gente evocar depois de morto uma pessoa que morreu com Alzheimer para saber como é que ele percebia. Esse é todo um estudo que a gente poderia fazer. Eu só creio que é uma diferença, porque assim, no Alzheimer, você tem toda uma existência de aprendizagem, é mais para o final. É diferente dele que a vida, como ele diz, né, da nulidade, né? Seria nulo. Agora, você pode ter as preces da pessoa com Alzheimer, ele fez preces antes, tem todo um processo, ele ainda entende. Nesse do garoto, nesse estado que ele foi criado, quase de forma animalizada, esse caso é que ele não tinha essa compreensão. Mas o Alzheimer vai esquecendo algumas coisas, mas eles compreendem, as pessoas com Alzheimer compreendem uma prece. Às vezes ele não sabe que você é você, mas aí, lógico, há graus e graus, né? Mas você vai vendo isso. Tem um filme bem interessante que fala sobre Alzheimer, eu acho que é um filme espanhol, que é um professor de matemática que está perdendo que tá perdendo, com percepção do Alzheimer, né? É bem interessante, vale a pena. Depois eu vou tentar lembrar o nome do filme e deixar a dica aí para vocês. Acho que não tem mais alguma pergunta, Flor? Eu posso seguir ainda? Acho que já pode seguir, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui.
Eu li a 371. Se o espírito perde o livre-arbítrio, como ele teve uma prova imposta, ele, o idiota do texto, ainda não tinha capacidade de escolher a prova. Pois é, ele não estava escolhendo. Essa é a questão, é porque ele não estava escolhendo. E aí tem esses casos onde, por ignorância ou por maldade, você não escolhe essa prova imposta. Por quê? Mas não é uma prova imposta com qualquer objetivo, é porque Deus percebe, Deus sabe que lhe servirá para a purificação e o progresso do espírito. E, ao mesmo tempo, lhe sirva de inspiração. Então, o espírito tem consciência de que é imposto aquilo ali. Ele tem consciência. Então, não é imposto assim, porque, digamos assim, eu não estou com consciência de que é imposto. Sabe sim. Não, o filme não é esse, não, viu, Wilderson? Esse filme aí é sobre uma pessoa com paralisia, não é. Estou falando de Alzheimer. Então vamos lá para 371, né? Tem algum fundamento pretender que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. A Flor acabou de achar o nome do filme, aí, a dica do filme, né? Ela vai já colocar aí. Tem algum fundamento pretender que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Aqui tem uma novidade, né? Veja o que é que o Kardec diz. Os espíritos disseram, esses que são chamados aqui de cretinos e idiotas, eles não raro têm uma inteligência muito maior do que a gente imagina. Uma inteligência muito maior. E olha o que já vai vir aqui, ó. 372. O nome do filme é Viver Duas Vezes. Maravilhoso o filme, maravilhoso. Bem-humorado. Vale a pena, viu? Se vocês procurarem aí nesse negócio aí que tem, né, de streaming, tem esse filme, é maravilhoso, e é sobre Alzheimer, um dos filmes que eu indico para quem quiser entender a Alzheimer. Eu não estou dizendo onde é que tem, gente, porque eu não quero fazer propaganda, Flor, não precisa colocar, as pessoas vão procurando, elas sabem onde é que está. Vamos lá, 372. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Respondem os espíritos. Os que habitam os corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então, aqui começa a aparecer novas caracterizações. É uma punição. Sofrem. Por quê? Porque estão constrangidos. O espírito quer se manifestar. O espírito quer se manifestar, mas está constrangido. Por quê? Porque os órgãos têm alguma dificuldade. Aqui a gente vai começar a ver que há uma diferença. Por exemplo, nessa questão não pode ser lida para a compreensão do autismo. É completamente diferente do autismo, porque nesse caso os órgãos são constrangidos, o espírito quer se manifestar, mas os órgãos não deixam. No autismo, até hoje, o que a gente percebeu é que não há nada nos órgãos. Tá tudo bem. É o espírito que não quer se manifestar. Percebem a diferença? Por isso que a gente não faz... Por isso que a gente não pode fazer essa leitura aqui para todos os casos. A gente faz as leituras, faz as comparações, mas autismo é uma coisa que a gente tem que estudar. Tem que estudar mais do ponto de vista do espírito. Mas no autismo há uma diferença, tá? Não tem constrangimento dos órgãos. Não é os órgãos que impedem. Aqui não. Aqui são os órgãos que impedem.
Depois na pergunta A, o Kardec diz: não há, pois, fundamento para dizer que os órgãos nada influem nas suas faculdades. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tenda muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aí está a diferença. Um músico excelente como instrumento defeituoso não dará ouvir boa música, o que não fará o que deixe de ser bom músico. Então, veja, ele está dizendo, os órgãos têm influência sobre os espíritos. A diferença é que a palavra influência, eles não determinam. Não são os órgãos quem determinam, mas eles influenciam em nós. As questões materiais influenciam em nós. Eu sempre digo, algumas pessoas existem, algumas pessoas dizem assim, que quando estão com fome fica de mau humor. A pessoa não come e fica mal-humorado. Ó, os órgãos, uma questão material, ele está com fome, é uma coisa da matéria, influenciando numa coisa do espírito, que é o humor. Então, o corpo influencia, mas esse mau humor já era dele. Ele ficará mal-humorado em outras situações. Aquele elemento é um gatilho, mas ele já é uma pessoa que já tem um mau humor, tá bom? Aí o Kardec faz assim, ó. Importa-se distingue o estado normal do estado patológico. No primeiro, o estado normal, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe impõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos, e não gozando neste estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana isenta da responsabilidade dos seus atos. Então, ele faz a diferença do estado patológico do estado moral. Na 373, essa é a pergunta-chave que eu queria trabalhar, quando ele diz assim, ó, qual será o mérito da existência de seres que, como cretinos idiotas, não podem fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Aqui fica claro aquilo que eu disse. Ó. Qual é o mérito da existência desses seres que, como cretinos, como os cretinos idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? O que é o progresso? Fazer o bem. Do ponto de vista isso, o espírito progride. Por isso que a gente até prefere, né, voltando a essa questão da linguagem, não dizer que o espírito evolui, mas o espírito progride, porque evoluir é como se ele se transformasse para outra coisa. Não, ele é sempre espírito, só que ele progride. Como é que se dá esse progresso do espírito? O progresso é do espírito. Como é que se dá o progresso do espírito? É através de melhores escolhas. Como é que os cretinos e idiotas vão progredir se eles não conseguem escolher? Eles não têm condição de escolher. Aqui, essa resposta para mim é a chave. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Gente, aqui é fantástico isso. Por que eu queria colocar isso, deixar bem claro? É porque as pessoas têm uma tendência a achar que uma pessoa que tem idiotia, que tem loucura, acho que vocês já ouviram muito isso, é porque outras encarnações mataram, se suicidaram, fizeram assim sempre alguma coisa para o outro. Mas olha o que, os espíritos estão respondendo. É decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. O abuso de certas faculdades. A má utilização, por exemplo, da inteligência. Você usar
o seu conhecimento de tal forma que você esqueça o mundo, que você esqueça o outro, e você só pense em si, desenvolva a sua inteligência, eleve numa de tal forma, né, ela é tão de forma exponencial e não leva em consideração assim, sim, mas qual é a utilidade disso? Será que eu não estou vendo o outro aqui que está do meu lado? Então, diz assim, é uma expiação decorrente do abuso que fizer de certas faculdades. Por quê? Porque também se não tivesse um abuso, por quê? Qual seria assim? Está sofrendo por quê? Então, é um sofrimento por um acaso? Não. Então, esse abuso das faculdades vai gerar essa incapacidade, às vezes, de escolher esse estacionamento temporário. A Socorro está me perguntando se aqui poderia ser atribuído ao autismo. Não, porque aqui ainda não é do autismo, porque ele está falando da idiotia e da loucura. Ele está dizendo assim, ele abusou tanto de uma determinada faculdade que a sua expiação agora é não poder escolher. Ele abusou muito dessa faculdade que ele tinha. Agora ele está numa expiação que não consegue escolher. No autismo, ainda me parece que tem uma questão muito mais do espírito ter dificuldade de se relacionar e escolher não se relacionar. Tem um caso de um estudo feito com um garoto autista que foi perguntado qual era a causa do autismo dele, e ele disse que ele era um misantropo na outra encarnação, ou seja, alguém que tinha muita dificuldade de conviver com gente, que tinha muita dificuldade. E agora, nessa encarnação, criou esses mecanismos para não se relacionar. Isso é um caso, não é regra, né? A gente tem que ir vendo casos. Mas esse daqui me parece que é muito interessante para que a gente entenda, né? Essa daqui é uma resposta muito boa, que é o que faria eu não escolher, eu ter uma encarnação para não progredir. Porque como eu não escolho o bem ou o mal, eu não estou progredindo como espírito. Eu estou estacionado temporariamente. Aí ele deixa claro que é uma expiação, é decorrente, toda expiação é decorrente de uma falta anterior. As expiações têm essa natureza. As provas não. Provas eu escolho para o meu progresso. Prova pressupõe ainda fraqueza em mim, coisas que eu tenho que aprender. Mas não tem nada a ver com pretérito. A expiação é sempre decorrente de algo que eu fiz. E aqui ele vai e diz assim, ó, ele deixa bem claro que foi o abuso de certas faculdades. E aí o Kardec continua no item A. Pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo, responde os espíritos. A genialidade se torna, por vezes, um flagelo quando dela abusa o homem. Olha que frase sensacional. Olha que orientação. A genialidade, o homem de gênio, pode ser um dos maiores flagelos para a humanidade. Eles podem realmente causar muito estrago. E são homens de gênio. Então, ele faz isso, que um idiota pode vir num corpo de um gênio, né? De um outro existência, pode vir num corpo de um idiota. Aí o Kardec diz, a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito o que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta de uma existência inferior a que tiveram a causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são os estrupiados do cérebro
como o coxo é das pernas e dos olhos cegos. Ó, olha só. Percebam o desafio que a gente tem pela frente para entender esses textos. Aqui é só uma... Depois vocês podem entrar no IPEAC e vai ver que tem várias questões aí no Livro dos Espíritos, que é essa parte que se estuda o idiotismo e a loucura, o capítulo 7, é da questão 371 até a questão 378. São 8 perguntas só sobre idiotismo e loucura. Muito bom, vale muito a pena, né? Esse texto vai estar lá depois no Charles, no Céu e Inferno, chamado Expiações Terrestres. É o último capítulo. É o capítulo 8, Charles de Saint-Exupéry, Espírito de um Idiota, né? E aí o Kardec faz alguns comentários bem interessantes. Ele diz assim, ó, sabes que em aumentando aquele, só para finalizar, gente, ele diz aquele final lá, sabes que em certas regiões os cretinos, em vez de serem objeto de desprezo, são cercados de cuidado atenciosos. Aí eles considera-se aí até mesmo como um favor e uma bênção ter um desses seres na sua família. Será superstição? É possível, porque entre os ignorantes a superstição se mistura com as ideias mais santas das quais eles não se dão conta. Em todos os casos, é para os pais uma ocasião de exercer uma caridade tanto mais meritória, quando sendo geralmente pobres, é para eles uma carga sem compensação material. Para os pais é uma oportunidade, é um aprendizado. E aí o Kardec diz aí, e ainda é mais meritória. Por quê? Porque aquele filho com idiotia, com uma dificuldade mental, com limitações mentais severas, como está colocado aqui, provavelmente não vai dar nenhum desses orgulhos que os pais tanto buscam nos filhos. Porque os pais têm essa questão, né, de se ver nos filhos, né? Então, ele não vai passar na faculdade, ele não vai ter essas... Eu sei que tem as exceções, de regra geral, principalmente num caso severo. Aí o Kardec diz assim, ó, esses pais que às vezes têm tão pouco dinheiro, ainda cuidar dos filhos, isso é um mérito para esses pais, que provavelmente em outras existências, esses mesmos pais, a gente já vai pensar assim, será que eles foram filhos destes? Não. É que em outras existências, esses pais talvez não cuidaram. Não cuidaram um dos outros. E agora, tem uma pessoa para cuidar por muito tempo, para desenvolver em si o afeto genuíno. Porque o afeto só é genuíno e verdadeiro quando a gente faz algo sem esperar nada. E é muito fácil você assim, né? Tenho orgulho do meu filho. Ele fez isso, construiu um lar, tem uma casa, típico comportamento nosso. Esse aqui é meu filho, já passou no concurso, faz faculdade, já está casado, mora na Alemanha. O difícil é numa situação dessa. Aí é onde está o mérito. É onde está o verdadeiro sentido de doar-se, sem esperar nada. Isso está no Céu e Inferno, que é esse mesmo texto trabalhado, né? O Rafael fez uma comparação aqui, dizendo assim, pode-se usar como exemplo Stephen Hawking, um espírito inteligente, mas cheio de limitações por eventuais abusos? Muito difícil a gente ver isso daí, porque o Stephen Hawking ele fazia as escolhas, teve uma vida tranquila até determinado tempo, depois teve uma doença, a gente não pode dizer, porque o gênio dele não foi atrapalhado em nenhum momento, né? Ele continuou. Nesse caso aqui, Rafael, o gênio estava sendo atrapalhado, né? O espírito estava limitado. O Gervásio está dizendo, eu estou trabalhando isso em mim, pois tenho uma filha com algumas dificuldades. Aí depois ele tinha perguntado, o distúrbio neuropsicomotor, vulgarmente conhecido como retardo mental, é visto também como uma expiação neste sentido? Naquele sentido, não sei porque, assim,
Ali era, porque você chegou um pouco depois, né? Você disse que estava você estava no plantão. Naquele lá, o espírito era impedido de se manifestar. Nesse que você falou, não, o espírito aprende. O espírito aprende. Ele compreende as coisas. Naquele lá, não, ele não era, né? Mas eu entendo toda essa questão que você está falando, né? Isso é o trabalho que os pais têm que fazer. O medo do bullying, tantas as questões, né? Mas são os desafios. Alguém perguntou, é prova para a família? Sim. Gente, ó, ter contato com gente é prova. Por isso que Deus vai estar Deus, mas por isso que Jesus garantiu que estaria sempre reunido quando tivesse dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei reunido, né? Quando tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. Eu lembro que eu tinha um amigo conhecido que dizia assim, ele vai estar presente para separar a briga. Porque é sempre prova para a família. Mas eu digo a vocês, ó, não se preocupem com essas provas, não se preocupem, não temam essas provas graves assim, como desse rapaz, essas questões. As provas mais difíceis é aquele que tem uma vida normal, que tem seus braços tranquilos, suas pernas tranquilas, tem todo um corpo perfeito, porque esse não tem desculpa para não mudar. Ele não tem nenhuma limitação. Ele está escolhendo não mudar. Ele está escolhendo permanecer, usando o seu livre-arbítrio, ele está escolhendo ser como é, não começar a mudança. A prova mais difícil é a aparente perfeição de um corpo saudável. Essa é a mais difícil, porque a gente não tem desculpa. A gente vai dizer assim, por que não mudou? Porque não quis. Porque não via sentido, o que é que eu ia ganhar com isso? Essa é a prova mais difícil. Esse é aquele momento, lembra do rapaz que já tinha tudo, né? Cumpria as leis, os mandamentos, aí o Cristo diz, então tá tudo e me segue. A gente tem tudo. Tá tudo bem. Por que a gente não faz o bem? Eis a pergunta. Muito obrigado, meus amigos. A gente vai fazer a prece final, vai pedir a vocês mais uma vez que aqueles que puderem compartilhem a nossa live, compartilhem isso que nós estamos divulgando hoje. Se vocês acharam que o curso foi interessante, que o estudo de hoje foi interessante, compartilhem. Eu estava vendo aqui os compartilhamentos que vocês tinham feito. Já tinha, acho que 28 compartilhamentos. Muito obrigado. Então, o pessoal está compartilhando mesmo. Aí eu queria mostrar o tema de amanhã para aquelas pessoas que quiserem para participar. Deixa eu ver aqui. Ora, 32 compartilhamentos. Muito obrigado. Vocês estão colaborando bastante, hein? Coraçõezinhos para vocês. Eu vou mandar coraçõezinhos aqui, ó, para vocês, esses corações. Eu estou no perfil do CEAL, estou mandando corações para todo mundo aqui que compartilhou. Ó, amanhã, o tema do nosso tratamento espiritual é os milagres do Evangelho, está na Gênese, e é os possessos. Os possessos. A Ana já está compartilhando nos grupos aí os possessos. Possessos é o quê, gente? Influência espiritual. Se você acha que tem uma obsessão, assista esse tema de amanhã, 8 horas, sobre os possessos, que são as influências espirituais mais graves. Possessão é uma mediunidade. Possesso é um tipo de médium. Eu já estou fazendo aqui perguntas para amanhã. Então, participem amanhã dessa live. Eu peço a vocês agora, quando vocês saírem aqui dessa live, eu vou fazer a prece também, não precisa sair correndo agora. Depois da prece, vocês compartilhem também, curtam esse do Evangelho. Se você conhece uma pessoa que acha que sofre uma influência espiritual, que sabe aquela pessoa que diz assim... a Ana está aqui se manifestando nos processos. Ela veio fazer propaganda
do próprio curso de amanhã, porque ela coordena o de amanhã, né? Então ela está aqui fazendo propaganda da reunião de amanhã. Então, se você conhece aquela pessoa que atribui tudo aos espíritos, que coloca, eu sofro influência espiritual, é um ótimo tema. Marque essa pessoa. Eu só espero que ela não fique possuída quando você marcou ela no processo aí, né? E participe conosco amanhã, os milagres do Evangelho. O tema é os processos, 8 horas, aplicação de magnetismo voltado às pessoas que estão doentes, doenças físicas. Venham orar conosco, vamos orar pelos que estão doentes. Na outra semana, na outra quinta-feira, nós tínhamos mais de 100 aparelhos ligados, com muitas pessoas assistindo. Tá? Semana passada tinha 90 e poucos, né? A gente está fazendo muitas preces pelos doentes. E sábado, olha, aqui tem a Ana Clébia, que diz aqui que gostou e que frequenta também o Lar de Clara. Ô, Ana Clébia, então participe amanhã, viu? Ó, essa questão dos processos é influência espiritual. Vamos trabalhar amanhã sobre isso aí. Ela é do Viana de Carvalho e também do Lar de Clara. Então, não perca, venha amanhã. E no sábado nós temos um tema maravilhoso chamado Os Bons Espíritas, quem vai estar conosco é o Luciano Klein, que é o presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. Baseado nos Bons Espíritos, a gente vai estar fazendo um diálogo com ele, um diálogo sobre os espíritas na época da pandemia. E o cartaz, como vocês estão vendo aí, é o nosso querido CEAL, no seu formato normal. Tá ali. Esse é o CEAL com todo mundo presente, que se Deus quiser vai retornar essa situação. Muito obrigado, Denise. A Ana Cléber está dizendo que me conhece lá do lado de Clara. Coisa boa. Vamos fazer a nossa prece final de encerramento? Gente, as preces das quartas-feiras é a prece mais curta, né? Santo Agostinho 2. Tem duas preces, o Santo Agostinho 1 e Santo Agostinho 2. É a 2. Por quê? Porque a gente já fez prece. Eu estava dizendo, eu já vou fazer 2 preces, agora que eu me lembro. São 3. Porque tem a prece do Instagram, todo dia às 18 horas, a prece dos anjos da guarda. Todo dia, 18 horas, Instagram. E hoje eu estou fazendo mais 2 preces. Então, hoje é prece. A Ana está dizendo que está com saudade do CEAL. Eu achava que ela estava com saudade de mim, mas ela está com saudade do CEAL. Que coisa horrível. E olha que hoje nós estamos fazendo 2 anos e 9 meses que esta mulher me atura. Não sei como. É muita obsessão. Aí ela vem e diz que está com saudade do CEAL. Tem que ter saudade de mim, Ana. Corações para mim, corações azul. É verdade, viu, amigos? Eu já disse isso para todo mundo, que hoje nós estamos completando 2 anos e 9 meses. Então, diz que está com saudade de mim, Ana, senão eu não encerro essa live. Obrigado, Audálio, obrigado, Valquir, meu amigo Audálio, que esteve aqui hoje comigo, pegando suas revistas espíritas, e eu descobri, Audálio, que eu estou devendo dinheiro a você agora, depois a Ana lhe explica. Minha amiga Donata, muito obrigado, Donata. Um abraço para todos. Vamos fazer a prece, depois eu falo com todo mundo. Aqui, olha, a Valquíria está dando parabéns. Vamos agradecer a Deus. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Rogamos aos bons espíritos que nos inspirem durante o nosso sono o desejo do progresso, que possamos acordar decididos a buscar a transformação moral que tanto precisamos. Rogamos a Jesus, nosso modelo e guia, que nos abençoe a todos, abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa sociedade. Através de Ti, Jesus, voltamos nosso olhar a Deus e mais uma vez dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa as nossas faltas, Pai, ampara-nos, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Aqui, obrigado, gente, por tudo.
A Fátima está dando parabéns, a dona Donata está dando gratidão, Ana Clébia. A Cátia está dizendo que hoje eu estou carente. Eu estou carente é de doce. Viu, Silvia? Silvia, se você Kátia, se você comprou as revistas Espírita, venha buscar a sua e traga meu doce. Eu aceito o doce, aceito o bolo. Olha aí, saudade de mim, tá vendo? Quando tem corações azuis é só para mim. A Júlia está dizendo que é um casal top. O pessoal de Icó está dizendo parabéns ao casal. Tem que dar muito parabéns mesmo. Põe um parabéns. A Dulce está dizendo que ama esse casal. E a gente ama você, Dulce. O Audálio está aqui. Não, Audálio, é verdade. Eu fiquei te devendo. O Audálio está tão assim, da memória, que ele já nem tinha lembrado que pagou a metade, pagou tudo de novo. Ô, Audálio, depois que eu fui descobrir. Está dando parabéns, obrigado. A Rosângela está dizendo que diz, não, Rosângela, como é que você faz isso? Eu te ajudo tanto. A Neuma está dando boa noite. E os corações estão subindo, só coisa boa aqui. Muita paz a todos. Rafael chegou agora, mas eu sei que vai ver depois que o Rafael é estudioso. Raquel Alves está sempre conosco, muito obrigado. Gervásio chegou depois, está sempre conosco. Luciana, direto de Ubajara. Reginaldo Machado, é o pessoal que está aqui, né? Socorro. A Neuminha está dando parabéns para a gente. Deixa eu ver aqui mais. Bem, amigos, é isso. E até a nossa próxima reunião, tá bem? Flor, os nossos comerciais.